Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de topografia. Eu sou o professor Daniel Arana. Hoje a gente vai fazer 3 séries de observações em PD e PI. A gente vai medir os ângulos horizontais, que são esses daqui, os ângulos zenitais, e a gente vai aproveitar e vai medir as distâncias também. Vamos lá? Quando instalamos uma estação total e um prisma, definimos uma direção. Essa direção pode ser materializada pelo plano vertical, que contém a vertical que passa pela estação e a vertical que passa pelo centro do bastão. No caso da medição de um ângulo, teremos 2 direções: a direção estação primeiro ponto e a direção estação segundo ponto. O ângulo horizontal será o ângulo diedro formado entre esses 2 planos verticais, logicamente medido num plano horizontal. Já os ângulos zenitais serão os ângulos definidos pela direção do zênite do equipamento, ou seja, o eixo vertical do equipamento, e a direção de colimação, a direção de pontaria, que é a materialização do nosso eixo de colimação até o ponto. Observem aqui neste primeiro ponto e observem neste segundo ponto. Importante notar aqui que o ângulo horizontal é independente da altura que esse prisma esteja ao longo dessa vertical. Tanto faz a altura, desde que a vertical seja a mesma, o ângulo horizontal sempre será igual. Já o ângulo zenital é dependente da altura do prisma. professor Arana iniciará a série em pontaria direta na ré e zerará a leitura do ângulo horizontal nesta direção. Bom, pessoal, quando nós instalamos a estação nesse ponto e definimos um ponto de ré, 2 pontos vão nos definir uma direção, a direção de ré em vermelho aqui. O ponto da estação e o ponto devante vão definir para mim a direção devante. O meu ângulo horizontal vai ser a leitura da direção devante menos a leitura da direção de ré, ou seja, a leitura aqui nesse meu transferidor interno, que está no sentido horário, nós temos vante 70 graus, ré 0 graus, 70 menos 0, significa que este ângulo aqui é 70 graus. Quando a gente estaciona o teodolito nessa posição e zera na direção de ré, isto é simplesmente uma comodidade para que, na hora que fizermos a pontaria devante, o valor efetivo da direção indicada no display da estação já é o valor do ângulo. Mas não precisamos zerar na direção de ré. Nós podemos, por exemplo, começar aqui num valor de 30 graus, direção de ré. Então observe, a minha leitura devante passa a ser 100 graus e a minha leitura da direção de ré 30 graus. Para que eu faço vante menos ré, continuo tendo os meus 70 graus. Então isto mostra que não há necessidade de zerar, é mais uma questão de praticidade. Outra coisa importante, estou com a estação fazendo pontaria para a direção de ré. Vou fazer pontaria da direção devante. Tanto faz eu girar a estação no sentido horário, como eu girar a estação no sentido anti-horário, eu vou cair exatamente na mesma direção e exatamente na leitura, porque o nosso limbo vai estar com a direção inicial setada para o valor de 30 graus. Então, tanto faz girar sentido horário ou sentido anti-horário, vai cair exatamente na mesma posição. Após a pontaria perfeitamente realizada ao centro do prisma, o professor Arana irá ditar ao seu auxiliar os valores da direção horizontal, do ângulo zenital e da distância inclinada medida nessa pontaria. Esses são os resultados da pontaria direta em ré. Ângulo horizontal de 1 segundo
e ângulo zenital de 99 graus, 14 minutos 16 segundos e uma distância inclinada de 9,957. Uma vez encerrada a pontaria direta em Ré, vamos fazer a pontaria direta em Vante. Observem que o professor Arana apenas girou o instrumento e agora fará a pontaria no prisma de Vante. Não devemos esquecer da focalização da imagem, dos retículos, bem como a pontaria fina ao centro do prisma, utilizando os parafusos micrométricos. Leitura em PD em Vante, direção horizontal 40 graus, 48 minutos 30 segundos e o ângulo vertical 98 graus, 17 minutos 54 segundos, e uma distância de 10,880 metros, lembrando que essa distância é inclinada. Nesse instante, as pontarias em PD da primeira série foram realizadas. Observe agora que o professor Arana irá tombar a luneta do equipamento de 180 graus e girar o instrumento para o ponto de Vante, de forma a executar agora a pontaria invertida no ponto de Vante. Realizada a leitura em PI na Vante, ele deve verificar se as leituras da direção horizontal em PD e PI diferem entre si de 180 graus, mais ou menos uma tolerância que no nosso caso será 3 vezes a precisão nominal do equipamento, que seria 21 segundos. Agora o professor Arana irá girar o equipamento em PI e fazer a pontaria em PI na Ré para encerrar a primeira série. Nós lembramos que temos que fazer PD, PD, tomba, PI, PI, fechou a primeira série. Aqui temos as leituras em PI na Ré. Já é possível calcular o valor da leitura da direção de Ré, que será igual a 0 graus, 0 minutos, 0 segundos. Farei algumas observações sobre a leitura vertical ao final das séries. Com esta leitura em PI na Ré, nós encerramos a primeira série. Observem agora que, como o equipamento está em PI, nós vamos iniciar a segunda série com o equipamento em PI mesmo, de forma a evitar ficar girando o equipamento sem necessidade. O professor Arana tirou o equipamento da posição da pontaria que estava e está novamente fazendo a pontaria sobre o prisma, de forma a ter uma nova configuração de observação. Nunca usar a leitura que tinha sido feita anteriormente. Tire o equipamento da posição e refaça a pontaria. Nessa nova série, não zere o equipamento em Ré. Continue a leitura da mesma forma como estava fazendo anteriormente. Ângulo horizontal 179, 59, 53. O ângulo zenital 260, 44, 45. E a distância inclinada 9,956.
professor Arana agora girará o equipamento em pontaria inversa e fará a PI na Vante. Observem ele usando o sistema de alça e massa de mira para fazer a ponteria grosseira sobre o prisma. Agora o equipamento será novamente colocado em pontaria direta, tombando a luneta de 180 graus e girando o instrumento até fazer a colimação no prisma. Novamente lembramos, tanto faz o sentido de giro tanto da luneta quanto o sentido de giro do instrumento. O equipamento será então posicionado em PD na Ré para a execução da leitura. E assim nós terminaremos com esta leitura em PD na Ré a segunda série de observações. Para iniciar a terceira série, o professor Arana tirará da pontaria executada e iniciará a terceira série em PD na Ré. Na pontaria, o cruzamento do retículo vertical e horizontal deve estar exatamente no centro do prisma. Será realizada agora a pontaria direta no prisma de Vante,
simplesmente girando o equipamento e fazendo nova colimação ao centro do prisma. O equipamento agora será tombado para fazer a pontaria em PI da terceira série no prisma. Professor Arana aguarda enquanto o auxiliar faz a verificação das leituras, tanto da direção horizontal quanto do ângulo zenital. Uma vez dado OK, ele finalizará agora a terceira série fazendo pontaria invertida na Ré. Uma vez checados os resultados, está encerrada a terceira série e a coleta das observações por série. Farei uma observação sobre as leituras dos ângulos zenitais.
Este equipamento provavelmente apresenta um erro de zênite instrumental, que vocês viram em aula teórica. Então ele necessita ser verificado com relação a esta questão. Por isso que as leituras do ângulo zenital não fecharam, somando a PD e PI, exatamente em 360 graus. Agora vamos aos cálculos. Cada série me dará uma leitura única de direção de ré e uma leitura única de direção de vante. Ao fazer vante menos E, eu tenho o ângulo obtido em cada uma das séries. Então, se vocês observarem, nós temos para a primeira série o ângulo de 40 graus, 48 minutos e 28 segundos. Além disso, também teremos apenas uma distância de ré e uma distância de vante. Nesse caso, 9,827 metros para ré e para vante 10,766. Para a série 2, o ângulo foi 40 graus, 48 minutos, 29 segundos. E as distâncias se repetiram. Para a terceira série, o ângulo foi 40 graus, 48 minutos, 21,5 segundos. E a distância de ré foi igual a 9,826 metros, 1 milímetro de diferença em relação às outras duas, e a distância de vante 10,766 metros. Com esses valores, nós podemos determinar o valor médio do ângulo horizontal, da distância de ré e da distância de vante, que são as grandezas que nos interessam. Nesse caso, o valor do ângulo horizontal foi 40 graus, 28 minutos, 26,2 segundos. Da distância de ré, 9,827 metros e da distância de vante, 10,766 metros. Vocês vão usar esse valor, por exemplo, na execução da poligonação que nós veremos em aulas próximas. Bom, pessoal, essa aula encerra-se aqui. Até a próxima!